último episódio, o inimaginável aconteceu. Vince McMahon se tornou o ECW Champion. Com a brand aos frangalhos e com todas as principais peças saindo ou em vias de saírem, mesmo a interpromoção não estava funcionando tanto para manter as coisas em um nível aceitável. Aí na introdução mesmo eu já introduzo uma pergunta para vocês. Por que será que o Vince McMahon achou que as coisas melhorariam se ele se tornasse o campeão? Vá pensando aí e vamos começar mais um episódio da série A História da ECW. O show da ECW até apresentou um crescimento significativo nos níveis de audiência no caminho para o WrestleMania, mas isso se deu pelo fato da empresa estar em uma grande maré de popularidade e pelo ganho de star power do show semanal, tendo a presença destacada de grandes estrelas. Mas quando tudo passou e Vince McMahon se tornou o campeão da brand, as coisas se mostraram um pouco mais complicadas. Apesar do fato do Vince McMahon ser um heel excepcional, ele não era o tipo de pessoa que ninguém gostava de ver dentro do ringue. O fato dele assumir a titularidade do cinturão implicava numa mudança drástica de filosofia, já que os ECW Champions até aquele dado momento eram campeões relevantes, que defendiam o título constantemente nos shows em combates que, na medida do possível, tinham uma definição clara dos resultados e não contavam com tantos shenanigans assim. Claro que o reinado era algo transitório, só que quando você tá com um produto respirando por aparelhos, um mês é muito tempo para você brincar com os telespectadores. E durante o caminho para o Judgment Day, a rivalidade entre Vince McMahon e Bob Lashley continuou sendo trabalhada principalmente no Raw, que era o principal show semanal e que por obrigação vendia o pay-per-view. Eles não poderiam achar que o show da ECW na Sci-Fi iria render os números que eles gostariam. Mesmo com todos os segmentos principais acontecendo no show principal, houve até uma defesa do título realizada no show da ECW. Rob Van Dam conseguiu ganhar uma oportunidade pelo título, mas nas mesmas condições que o Bob Lashley. Ele lutou em uma 3-on-1 handicap match contra o Maga, Shane e Vince, e passou pelo mesmo perrengue. Mas aí você pode pensar, por que o Lashley não ajudou esse pobre coitado que só queria uma migalha de cinturão? O Lashley foi preso antes do combate por conta das ações dele contra Armando Alejandro Estrada. Fica aí o questionamento sobre a justiça americana. Ironicamente ou não, ele estaria à disposição da WWE e não da justiça no dia do julgamento, Judgment Day, entendeu? Eu não vou julgar se você sair do vídeo agora não. Fica tranquilo, tá? Quando chegou o dia do evento, Vince tinha um grande problema em mãos, além do ECW Championship, claro. Com uma séria crise de lesões no plantel, incluindo Bob Lashley e o Maga, ele precisava garantir que o Raw, que giraria em torno do Lashley, continuasse sem estar ameaçado. Com o Shawn Michaels também lesionado, Vince não quis arriscar e bateu o martelo de que, na realidade, a luta pelo ECW Championship não seria de fato uma luta. And now, Raw, ECW, and SmackDown present WWE Judgment Day. No dia 20 de maio de 2007, ocorreu o Judgment Day em St. Louis, no Missouri, e nós tivemos dois combates que envolviam a ECW. Quer dizer, basicamente um combate que envolvia a ECW, CM Punk e Elijah Burke, que estavam continuando a rivalidade entre eles e se enfrentaram em uma luta que tinha a ideia de um estilo japonês, mais pesado, só que na realidade a execução não saiu como esperado. Foram 17 longos minutos de uma luta vencida pelo CM Punk. O que passou aqui faltou na luta pelo ECW Championship, que durou apenas 1 minuto e 13 segundos. O Bob Lashley saiu como vitorioso, aplicou um Spear no Maga, finalizou o Shane após um Oklahoma Stampede. Só que quando parecia que ele havia conquistado novamente o ECW Championship, o Vince mudou as regras e disse que uma vez que ele não houvera sido finalizado, ele continuava como campeão. Hey Bobby, congratulations, you won the handicap match. What you did not win is this championship.
Não bastasse a aberração que foi ele ganhando o cinturão, ele reteve o cinturão mesmo perdendo. Se você parte desse pressuposto e considera que ele é o chefe de tudo, não seria mais fácil ele simplesmente nunca marcar uma luta oficial e assim ele nunca ia precisar defender o título? Your answer's no. É nesse momento que nós questionamos um pouco a inteligência de Vince McMahon. Em reunião com os acionistas após o Judgment Day, já fora do personagem, tem nada a ver com o personagem, o Vince admitiu publicamente que a ECW não atendeu às expectativas dele, só que leva tempo para se construir uma brand e a ECW com certeza ganharia mais popularidade. É importante destacar que em 6 meses, do One Night Stand para o December to Dismember, a ECW teve uma queda de quase 200 mil vendas em pay-per-view. Saíram dos 6 dígitos para os 5 dígitos. A audiência estava na metade dos níveis da estreia. Eles desistiram de fazer house shows em 5 meses, podemos dizer assim. Tinham medo de fazer shows em arenas que os fãs da ECW poderiam estar presentes, e o único cara original da brand que o público via de fato como uma estrela estava prestes a sair, que era o Rob Van Dam. Se isso é algo positivo, o que será que é negativo nesse mundão de meu Deus? Nesse tempo, no caminho para o Judgment Day, o Sabu foi demitido da empresa. A gota d'água acabou sendo uma certa gravação do show da ECW realizada em 15 de maio, em que o Sabu apareceu em péssimas condições. Entenda-se, é um pouco embriagado ou drogado, não se sabe. Eu sei que mandaram ele de volta para casa. Ele até se ofereceu para fazer o combinado anterior, que era perder uma luta para o Kevin Thorne, só que mandaram ele definitivamente para casa, não volta mais. SR. E assim nós já caminhamos para mais um pay-per-view, que foi o One Night Stand em 3 de junho. Como eu comentei em um episódio passado, esse evento originalmente seria no Hammerstein Ballroom, só que depois do público destruir as últimas gravações da ECW lá, a gerência preferiu alterar os planos e mover o evento para Jacksonville, na Flórida. O pay-per-view One Night Stand, uma marca característica da ECW nos 2 anos anteriores, se manteve no calendário muito por conta dessa estigma, que era um evento extreme, e isso poderia aumentar o número de vendas. Só que a realidade é que qualquer coisa que acontecesse 2 semanas após o Judgment Day e nas portas do draft seria simplesmente para preencher tempo. Então ninguém esperava nada de, meu Deus, que excepcional que vai acontecer aqui. Não, nem tanto. No One Night Stand, 3 combates contaram com alguma história envolvendo a ECW no meio. Agora, do lado dos originais, o CM Punk se uniu a Tommy Dreamer e Sandman para derrotar Elijah Burke, Marcus Corvon e Matt Striker numa Tables Match. Um ponto de destaque dessa luta é que o Team Babyface optou por copiar o Get the Tables da Team 3D, e isso não foi uma boa ideia, porque as pessoas começaram a vaiar. A luta foi ok e serviu muito mais para promover o CM Punk. Com o Rob Van Dam prestes a sair, marcou-se um enfrentamento dele contra Randy Orton em uma Stretcher Match. A ideia inicial era que o Randy Orton matasse a lenda de Rob Van Dam. Só que o Vince não suportava a ideia de que todo mundo já sabia que o Rob Van Dam estava de saída. Então ele preparou uma surpresa para os fãs inteligentes no melhor modo Paul Heyman. Ele fez com que o Rob Van Dam vencesse a luta. Claro que depois o Randy Orton fez um field goal com a cabeça dele e destruiu o lutador que realmente viria a sair após esse pay-per-view. Ele já estava cansado de tudo e optou por não renovar o contrato com a empresa. Por último, mas não menos importante, Bob Lashley enfrentou Vince McMahon em uma Street Fight. Basicamente foi outra handicap match que quase acabava mais cedo do que o esperado, porque o Bob Lashley foi aplicar um running dive no Umaga e quase faleceu. Só que ele passou bem. Após isso, mesmo com todos os shenanigans, eles prosseguiram para fazer a melhor luta do programa inteiro. Como um fim simbólico para tudo, Lashley aplicou 2 Spears em Vince McMahon para poder finalizá-lo e finalmente recuperar o ECW Championship. Chegava ao fim o curto e ao mesmo tempo demorado reinado de Vince McMahon como campeão mundial. Com os resultados do evento sendo mais para cumprir tabela, a expectativa era para checar o que aconteceria com a ECW no draft programado. Sendo a brand mais deslocada entre as 3, a ECW se via numa interessante situação, em que a única pessoa promovida como estrela do plantel deles só estava com a ECW por associação, só que na realidade era uma estrela do Raw,
Como eles já trabalhavam a ideia de um possível programa com John Cena, esperava-se que eles tomariam alguma providência para que o Lashley fosse movido oficialmente de alguma maneira para o Raw. Enquanto isso, nomes como CM Punk, Marcos Corvon, Elijah Burke, enfim, começavam a ser especulados em outras brands. Caso a empresa tivesse interesse em dar um próximo passo com eles, certamente eles seriam escolhas para o Raw. O problema nisso tudo é que se você tirar Rob Van Dam, Sabu, CM Punk, Lashley, Marcos Corvon e Elijah Burke da ECW, não sobra rigorosamente nada. Não sobra a história da ECW. E com a brand na berlinda, nós iremos analisar o que o draft fez com a ECW no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, muito obrigado para todos que acompanharam esse episódio de hoje. Na semana que vem estaremos retornando falando sobre o draft, como você quer que chame. Então é importante que você esteja inscrito no canal para que não perca as novidades do Rádio de Pilha Driver, beleza? Até semana que vem, pessoal, tchau, tchau galera, fui!